A Bíblia, à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 37. A necessidade do homem por uma revelação. Em nossa última lição, estudamos o conhecimento que o homem tem obtido através de seus 5 sentidos físicos. Vimos suas limitações e a necessidade de uma revelação de Deus. Assim, temos, na verdade, 2 classes de conhecimento: o conhecimento do homem natural e o conhecimento vindo de Deus. Podemos ver agora por que esta revelação não é reconhecida pelo mundo acadêmico. Não é dado a esta revelação o seu devido lugar entre os livros didáticos que enchem nossos colégios, porque ela não pertence ao reino do conhecimento que o homem tem obtido através de seus contatos físicos com a matéria. Mesmo em nossos contatos uns com os outros, limitados ao conhecimento dos sentidos, não podemos conhecer os pensamentos do espírito de um homem. Contudo, o homem, por intermédio de palavras, pode tornar seus pensamentos conhecidos a nós. Veja, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 ao 13. De modo semelhante, limitados ao conhecimento dos sentidos, não podemos conhecer a Deus, que é um espírito. Mas Deus nos deu, em palavras humanas, o conhecimento de si mesmo. O Espírito Santo combinou verdades espirituais com palavras espirituais. Autenticidade da revelação. Contudo, o problema que foi levantado no início ainda não foi respondido. O problema foi este: podemos agir de acordo com a Bíblia, a qual nos fala de uma redenção tão completa em Cristo, assim como agimos de acordo com o nosso conhecimento do mundo ao nosso redor? Podemos agir de acordo com esta revelação, como agimos de acordo com o conhecimento dos sentidos? Muitos dizem assim: você não pode provar que a Bíblia é uma revelação de Deus. Você me diz para eu agir de acordo com ela, para eu assumir antes de tudo que ela é a verdade, mas eu não creio em nada que eu não possa provar. Não há uma única ciência que não creia em algo que não possa provar. Não há conhecimento em qualquer esfera ou campo que não seja baseado sobre hipóteses. A mesma dúvida e criticismo que é aplicada a esta revelação, ou seja, a Bíblia, pode ser aplicada ao conhecimento do homem natural. Não podemos provar que o nosso conhecimento é exato. Na mesma base de nosso conhecimento do mundo visível está a suposição que nossos sentidos e memória não nos enganam. Ainda que jamais possamos provar que nossos sentidos físicos estão dizendo a verdade, não questionamos, nem por um momento, o fato. Como o Sr. R. A. Armstrong disse, abre aspas, há razões precisamente semelhantes para se duvidar se existe algum mundo visível afinal, se existem mesas ou cadeiras, grandes cidades e campos verdes, grandes águas e imensas montanhas, estrelas ou lua ou sol, que há para duvidar que exista um Deus. Em ambos os casos, a dúvida é simplesmente uma dúvida se nossas próprias faculdades naturais são instrumentos que nos dizem a verdade, e se nossas próprias experiências aparentes podem ser creditadas como reais e verdadeiras. Fecha aspas. Ainda que jamais possamos provar que nossos sentidos nos mostram um verdadeiro quadro da realidade, e que todas as nossas experiências com o mundo visível sejam nada mais do que apenas ação e reação em nosso sistema nervoso central, nós cremos no mundo visível, porque fazer assim funciona. Referindo-se à nossa crença em um mundo visível, à veracidade da memória e etc., o Sr. R. A. Armstrong continua dizendo, abre aspas, essas crenças são justificadas porque funcionam. Nunca nos deixam em confusão e nunca falham. Conforme os acontecimentos diários da vida se sucedem, uma infinidade em uma hora, em diversidade infinita, essas crenças se ajustam a todos esses acontecimentos sem nenhum conflito ou contradição. Entretanto, se, por um momento, tentamos fugir delas, caímos em total confusão.
Esta é a mais alta evidência que podemos ter, fecha aspas. Podemos aplicar este mesmo critério à revelação que temos de Deus. Isso funciona? Podemos agir sobre a veracidade dessa revelação, assim como agimos sobre o nosso conhecimento do mundo material? A palavra nunca falhará? Nunca cairemos em confusão quando aceitarmos o que Deus diz como verdade? Em todas as experiências da vida, podemos agir sobre o que Deus diz que fez por nós em Cristo? Se, agindo sobre o que Deus disse, descobrimos que a onipotência entra em cena para cumprir sua palavra, então estamos justificados ao assumir que ela é uma revelação de Deus. Esta revelação afirma que isso seria totalmente impossível se ela não fosse uma revelação de Deus. Seria um absurdo até mesmo considerar sua autenticidade. Essa revelação afirma que, se um homem crer em seu coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e confessar com sua boca que o recebe como Senhor, ele será salvo, se tornará uma nova criação. Veja Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Temos visto milhares de pessoas cujas vidas foram transformadas instantaneamente assim que agiram sobre esta palavra. O poder do pecado sobre suas vidas foi quebrado. Elas foram libertas de hábitos que as mantiveram em escravidão por anos e anos. Velhos desejos foram embora e as coisas que elas amavam agora odeiam, e as coisas que elas odiavam agora amam. A palavra de Deus declara que, no nome de Jesus, imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando Jesus disse isso, ele arriscou sua reputação, pois, se seu nome falhasse em possuir autoridade, sua divindade seria repudiada. Temos visto esta escritura cumprida em milhares de vidas também. O poder de doenças incuráveis tem sido quebrado por uma simples oração na autoridade do nome de Jesus. Diariamente, semanalmente, esses milagres estão sendo operados. Nesta última semana, recebemos testemunhos de cânceres sendo curados em um período de poucos dias. A única explicação é que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. O andar por fé. O fato de que existem dois tipos de conhecimento é uma das verdades básicas que apoiam o andar pela fé. Muitas vezes, o andar por fé parece difícil. Temos nos perguntado por que Deus colocou a fé como exigência para tudo o que recebemos. Muitas vezes, a fé parece não natural. Ela tem tornado as bênçãos inatingíveis. Ela parece colocá-las muito além do nosso alcance. Quando entendemos claramente o fato de que existem dois tipos de conhecimento e aprendemos a diferenciá-los, o andar por fé se torna o caminho natural para nós. Isto pode ser explicado por nossa referência ao capítulo 8 do livro de Romanos. Os primeiros 8 versículos deste capítulo são difíceis de entender a não ser sob esta luz. Temos ali o contraste entre os dois tipos de andar, o andar na carne, ou seja, dos sentidos, e o andar no espírito. O 9º versículo do capítulo 8 de Romanos nos revela que o termo carne é aplicado ao homem que não nasceu de novo, pois ali está escrito, abre aspas, vós, porém, não estais na carne, ou seja, no físico, mas no espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fecha aspas. Por um longo tempo, eu não consegui entender o espírito usando o termo carne, mas agora, à luz dos dois tipos de conhecimento, consegui entender. O homem que não nasceu de novo vive puramente no reino dos sentidos físicos. Nos ocupamos mais detalhadamente disso na lição anterior. Vimos que todo contato que o homem tem com o mundo é através de seu sistema nervoso central. O homem vive no físico, ou seja, pela evidência dos sentidos, ele cultiva as artes que agradam aos sentidos. Porque o homem vive num reino físico, a civilização não o elevará acima desse nível.
Todo progresso na civilização tem sido acompanhado de um declínio moral. Este, contudo, não é o reino natural ou normal para o homem. Lembramos que o homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, um ser espiritual. Ele foi criado para andar com Deus, que é um espírito. O homem pertence ao reino de Deus, o reino da onipotência. É o reino da fé. É o reino daquele que, abre aspas, chama à existência as coisas que não existem, fecha aspas. Veja Romanos capítulo 4, versículo 17. Nesse reino, as palavras têm um notável poder, pois elas estão cheias de onipotência. Quando o homem morreu, espiritualmente, ele se tornou alienado de Deus. Ele deixou de viver no espírito. Ele se tornou separado da capacidade divina. O homem, então, começou a andar na carne, o reino do físico. Temos referência a este andar no 8º capítulo da carta aos Romanos. O homem havia caído do reino da onipotência para o reino da capacidade humana. As palavras perderam seu poder. O homem ficou dependente de sua própria capacidade, a qual, na verdade, era a capacidade de seu corpo físico, dependente de suas forças em sua luta pela existência e seu combate com as forças da natureza. Tudo o que ele deveria conhecer sobre o mundo no qual ele vive dependia de seus 5 sentidos. Podemos ver por isso que o andar na carne, ou seja, nos sentidos físicos, expressa o andar do homem espiritualmente morto. Mas nós, que nascemos de novo, voltamos para o nosso legítimo reino, a nossa esfera normal. Por sermos vivificados espiritualmente através da transmissão da vida de Deus ao nosso espírito, podemos andar novamente no reino de Deus. É o reino do espírito, ou seja, o reino da onipotência, pois o espírito do homem é um com ele. E o reino da fé, onde as palavras cheias de onipotência chamam as coisas que não são como se fossem e elas passam a existir. Esses são os 2 tipos de andar que temos contrastados no 8º capítulo da carta aos Romanos. Vamos notar a comparação. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 7 diz, abre aspas, pois a mente da carne é inimizade contra Deus, fecha aspas. É a mente que vive somente pela evidência dos 5 sentidos, excluindo Deus, o espiritual e a vida de fé. Seu fim é a morte, pois ela pertence ao corpo condenado à morte e não pode revelar Deus ao homem para que ele receba sua vida. Veja Romanos capítulo 8, versículo 6. A mente do Espírito é a mente daquele que recebeu a vida de Deus e voltou ao reino normal do homem. A mente do Espírito é a mente que vive pela palavra em vez da evidência dos sentidos físicos. A vida do novo homem. Não pretendemos desacreditar o conhecimento que temos através de nossos 5 sentidos. O que acontece é que entramos em contato com Deus e não podemos mais ficar dependentes da capacidade humana, pois agora temos a capacidade de Deus habitando dentro de nossos corpos. Pertencemos a uma nova criação e estamos livres das leis do pecado, da fraqueza, da escassez e da enfermidade, as quais pertencem à antiga criação. Deus efetuou a redenção do homem em Cristo, que o liberta do domínio de Satanás. Para que possamos conhecer as coisas que Deus nos deu gratuitamente, Ele nos deu esta revelação dada em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz, abre aspas, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que saibamos as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente, as quais também anunciamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, combinando coisas espirituais com espirituais. Fecha aspas. Tradução brasileira. O homem que nasceu de novo vive por esta palavra. Cristo disse, abre aspas, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fecha aspas.
Veja Mateus capítulo 4, versículo 4. Pelo termo pão, Cristo se refere ao físico. O novo homem não está limitado à evidência dos sentidos ou ao reino da fraqueza e derrota. Ele vive em unidade com Deus e pela autoridade do que Deus lhe tem revelado na palavra. Isto constitui a vida de fé. Fé é agir destemidamente sobre o que Deus disse. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz, abre aspas, pois nenhuma palavra de Deus será vazia de poder, fecha aspas. Tradução da American Standard Version. Cada palavra de Deus que foi falada é uma parte dele mesmo. Ela está cheia com a onipotência de Deus. A palavra poder significa capacidade. Nenhuma palavra é vazia da capacidade de trazer vida, cura e bênção para todas as necessidades. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz, abre aspas, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, fecha aspas. Nenhuma palavra que sai de Deus falhará em executar aquilo para o qual Ele a enviou. Ela não retornará para Deus vazia. Nenhum homem será capaz de trazer a palavra de Deus a ele dizendo, ela falhou, eu não consegui agir sobre ela. A mente renovada. Após uma pessoa nascer de novo, sua primeira necessidade é a renovação de sua mente. É a renovação de sua mente que o capacita a não mais andar conformado à velha vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, abre aspas, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. Tradução brasileira. A renovação da mente é necessária para o andar na nova criação. Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24 diz, abre aspas, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do homem novo, que segundo Deus foi criado em justiça e santidade da verdade. Fecha aspas. Tradução brasileira. Antes que um homem possa viver na plenitude de seus privilégios, sua mente precisa ser renovada. A mente renovada é a mente que aprendeu a viver pela palavra de Deus. A mente da velha criação vive pela evidência dos sentidos. A mente da nova criação vive pela palavra de Deus. Deixe-me dar um exemplo. Um cristão que está andando em comunhão com Deus tem uma necessidade financeira que precisa ser suprida. Ele não tem o dinheiro. Ele não consegue ver nenhum meio pelo qual o dinheiro possa vir até ele. Se ele não fosse um filho de Deus, ele não teria esperança. Ele estaria dependente de sua própria capacidade. Mas a palavra de Deus declara, abre aspas, o meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades, fecha aspas. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 19. A integridade de Deus está por trás dessa palavra. Mesmo que o céu e a terra passem, essa palavra não pode falhar. Se a mente do cristão foi renovada, ele terá tanta alegria no que a palavra diz, como teria se tivesse a possessão real do dinheiro, pois ele saberia que Deus a cumpriria. A palavra de Deus significa tanto para ele quanto a evidência dos sentidos. No caso de uma enfermidade, um filho de Deus está dominado pela doença, mas a palavra declara que, pelas feridas de Jesus, fomos curados. Esta escritura deveria trazer tanta alegria para ele quanto os reais sintomas de cura, pois a capacidade de Deus está por trás da palavra para cumpri-la. Concluindo, a mente renovada é a mente que vive totalmente pela palavra. Neste curso, você aprendeu o que você é em Cristo. Agora, viva por isso e a capacidade de Deus será sua. Questionário. Fale sobre A. A necessidade do homem por uma revelação. B. Como Deus supriu essa necessidade. C.
fale sobre a necessidade de vivermos pela palavra.